Vamos dar boa noite novamente. Última sexta-feira do mês. Nós temos a agradecer. Agradecer por termos chegado até aqui. Por Jesus, o nosso Pai Criador, por Maria, Irmã Dulce, ter nos levantado todos os dias, debaixo de chuva, de sol, e da forma que estivermos, conseguimos ultrapassar o tempo e chegamos até aqui. Em nome de Jesus e graças a Deus. Eu vou começar o tema da noite de hoje falando uma mensagem, né? Uma mensagem pelo Espírito de Célia. E essa mensagem também se chama orar. E diz assim: aceite ao próprio peito o doente do leito, o remédio que propaga. É Jesus quem paga. Na escola do saber, há muito o que fazer. Não se esqueça de dar doando mais amor. No campo do bem, ao encontro de alguém, distribua sua luz e receberá Jesus. Orando ao Pai Eterno, será mais fraterno, fazendo o que faz, encontrará mais paz. Que pensamento bonito, né? Que poesia desse espírito chamado Célia. E está nos falando sobre a oração e o ato de ligar o nosso pensamento ao nosso Criador. E somente pela prece, né? Então, é a forma que nós temos para tentar fazer com que a nossa estadia aqui na Terra seja o melhor possível, de mais paz, de mais tranquilidade, né? De mais resignação, que mais esperamos na vida da gente. Então, vamos orar, pedir força, coragem, ânimo, para seguirmos nessa caminhada com Jesus. Antes de nós debatermos um pouquinho sobre esse tema, na sexta-feira passada, poucas pessoas estiveram aqui, na sexta-feira passada. Mas eu perguntei se as pessoas estavam orando. E se quem tinha filhos, quem tinha netos, estavam ensinando eles a orarem. Então todos disseram que sim. Tanto oravam como ensinavam seus filhos e netos a orarem. E na noite de hoje, eu gostaria de saber para vocês o que é orar. Por que vocês oram? Já aconteceu, essa oração já foi eficaz? Já foram atendidos? Muitas vezes. Todas vezes. Todos os pedidos foram atendidos ou houve pedidos e quem ainda não foi atendido? Não tem muita lembrança não. Eu falo, eu rezo tudo, oro, mas só converso com ele, não é muito difícil pedir. Só agradeço. Isso. Pelo dia de ontem, de hoje, de amanhã que está para vir. É muito bom a gente conversar com Jesus, né? É. Bom. E aí, você, Ricardo, Manel? Assim, sobre a oração, assim, que Deus sabe o que a gente precisa, até mesmo o que a gente pedir, mas Ele gosta de ouvir que a gente peça a Ele. E É assim, compreendi, né? Tem uns 15 dias. Foi dia 4 no dia 3 de junho. E na minha audiência ocorresse tudo em paz, tudo tranquilo, que desse tudo certo. E graças a Deus, ganhei a causa, foi tudo em paz, foi tudo tranquilo. graças a Deus. E saí vitoriosa, graças a Deus.
Você, Kelly, Jesus tem atendido todos os pedidos? Às vezes a gente pede o que eu quero, o que a gente quer, não o que é melhor para a gente. Então, até a forma dessa oração tem que ser bem pensada. Porque não é tudo que não é que eu quero que eu mereço aqui. Muito bem. Você, Yasmin? A única coisa que eu peço é proteção para mim, para minha família, para quem eu gosto. Porque de resto, não tem como. Eu tenho esse pensamento de que é nosso, Esse é o será pedido que nosso. pode faltar, né? E aí, Dona Elita? Eu Vai oro ter certo. muito, não peço somente por mim, mas peço por todos. Que Deus tenha misericórdia, principalmente essas pessoas que estão fazendo essas guerras por aí, pessoas que não oram nos hospitais, nas prisões, as pessoas na rua. Eu oro muito, muito, muito por todos. Porque, graças a Deus, tudo que eu peço eu alcanço. Então é isso que eu agradeço muito a Deus e peço por todo mundo, que é para Ele também olhar por nós, por todos. A minha vida é tudo essa, é orar. Todo mundo. Manel, quero ouvir sua voz. E aí? Sua voz? Tudo que você pede em oração, tem A recebido? gente pede, se a gente merecer, com certeza nós não temos. Tudo bem. Então vamos iniciar o tema da noite de hoje, né? Eficácia da prece, à luz da doutrina espírita, né? Então nossa irmã vai ler um pouquinho dos itens 5, 6 e 7. Item 5. Seja o que for que peças na prece, crede que o obterás, e concedido vos será o que pedirdes. Marcos 11.24. Há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades inúteis, se torna escórregas. Acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Capítulo 7. Nesta máxima, concedido vos será o que quer que pedirdes, pela prece. Fora, e lógico deduzir que basta pedir para obter o que for é injusto acusar a providência, senão acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Bom, à luz da doutrina espírita, a prece, ela é muito mais do que pedir. Ela não é só aquele ritual de acordarmos, fazermos o sinal da cruz, orarmos pela manhã, quando nós acordamos, antes de dormir. Tanto é que Jesus nos ensinou a orar numa manhã de domingo. Por quê? Porque precisamos ter essa conexão com o divino, essa conexão com o espiritual. E é só através da prece. Esse é o diálogo que nós temos. Porque nós oramos para alguém, né? Para conversar com alguém, para dialogar com alguém. E essa pessoa é o Espírito. Nós estamos conversando com o Espírito.
nós estamos falando com Jesus, nós estamos pedindo o intermédio dele para que Deus, né, nos ajude, nos dê paz, equilíbrio, nos cure de muitas doenças do corpo e da alma. Não é verdade? Mas precisamos fazer com que essa prece ela realmente seja genuína, seja verdadeira. E para isso, essa prece ela é baseada em 2 pilares, a fé e a convicção. Nós precisamos realmente crer. Pergunto a vocês, quando nós oramos, realmente acreditamos, vamos dizer assim, se nós pedimos por algo que realmente está quase para nós, seres humanos, é impossível que aconteça. Mas quando nós oramos, realmente temos essa convicção, sempre temos essa convicção, temos essa firmeza, essa fé inabalável. O que você me diz? Quando a gente faz a oração com fé, sabendo que Deus está ouvindo, vai nos atender, é maravilhoso, todo mundo alcança, entendeu? Agora existe o orar e o rezar. Muita gente fala assim, meu Deus, eu rezo tanto, eu peço tanto, mas eu não consigo alcançar o que eu peço. Por quê? Porque o que chega até Deus é a oração, aquela que você vai no canto ali, você ora, leva seu pensamento a Deus e a Jesus, ora por todo mundo, pelas pessoas, pelos necessitados. Isso chama-se caridade, que a gente faz através da oração. Nós precisamos realmente acreditar. Com certeza. Se realmente pudéssemos crer, todos pudessem orar e realmente acreditar que vai acontecer, que é possível, muitas coisas na vida da gente já não existiriam. Muitas tribulações já não existiriam. Porque você sabe que nós sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Então, para que as nossas provas elas sejam ultrapassadas, as barreiras que nós colocamos na vida da gente, elas sejam ultrapassadas, nós precisamos, ao conversar com Deus, realmente ter a convicção de que as coisas podem realmente acontecer. Eu vou falar uma parábola aqui, contar uma parábola, é figurativo, mas mostra que a maioria de nós ora todos os dias, mas nem sempre temos a convicção de que realmente é possível que aquilo ali, aquela barreira, ela se rompa. Então a parábola diz assim, um jovem, ele estava fazendo aquelas escalações, né? Subindo num rapel. É rapel que chama, né? Aquela corda na montanha. Acho que é, né? Ou descendo e subindo, né? Chegou um certo momento em que começou a nevar. Começou a nevar e ele já não enxergava mais nada. Ele não sabia se subia, descia, ele não sabia se estava muito distante a subida, o sopé da montanha, se estava muito distante, ele não sabia mais, já estava desnorteado. Então ele começou a orar. Ele disse, meu pai, eu gostaria que o senhor me ajudasse a sair daqui. Eu sei que daqui eu não vou sobreviver muito tempo. Está ficando muito frio, está nevando. Eu gostaria que o senhor me mostrasse uma saída. Eu sei que eu não procurei muito o senhor, não conversei muito, mas eu gostaria que nesse momento o senhor lembrasse de mim, desse filho rebelde, e me ajudasse a sair daqui. Aí ele ouviu aquela voz e disse a ele, pule, solte a corda e pule. Aí se eu vou pular, eu vou morrer.
voz: meu filho, pule. E novamente ele disse: eu pedi tanto que o senhor me ajudasse e agora o senhor quer que eu me suicide? Não vou pular. E aí, com muito tempo, encontraram ele seguro naquela corda, congelado, a um palmo de distância, na terra firme. Ou seja, ele orou, mas ele não acreditou naquele a quem ele tinha. A voz que falou para ele, Jesus, né? É. Ele pulasse e ele achava que estava muito alto. Exatamente. E assim tem acontecido muito com muitos de nós. Nós oramos, nós pedimos, não é verdade? Mas nós não cremos que as coisas podem acontecer. Mas por quê? Porque no íntimo nós queremos que algo aconteça, mas nós não damos a contrapartida. Nós não fazemos nada para que as coisas aconteçam. Nós não favorecemos para que aquele momento difícil se desfaça. Não é verdade? Ou seja, Ele acabou morrendo. Ou seja, além da fé e da convicção, nós precisamos ter mérito. Precisamos ter mérito. Precisamos fazer para que algo realmente possa acontecer. Né? No tempo que eu era criança, minha mãe se lembra disso, meu pai dizia: quer brinquedo de Natal, quer que Papai Noel traga, todo tempo Papai Noel, quer que Papai Noel traga um presente e estude e passe de ano. Não era assim? Estude e passe de ano. Ou seja, adquira méritos para poder receber o seu presente. Então, é isso que muitas vezes nós não fazemos. Então, nossa irmã agora vai ler o item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que vocês possam refletir. Marta, licença, eu fiz isso com minha neta esse ano. Esse ano que passou agora. Ela só comia, a gente dando comida para ela. E eu que tomava conta dela enquanto minha menina trabalhava. Aí eu cheguei e disse: olha, Papai Noel mandou falar para você. E você tem que começar a comer sozinha, que você já está grandinha. Ele só vai lhe dar seu presente se você começar a comer só. Aí botei a mesinha, o banquinho, botei para ela comer. Demorou, mas comeu. E até hoje ela come sozinha. Mas todo dia quer cobrança. Papai Noel vai vir quando? Papai Noel não sei o quê. Calma, acabei para que Papai Noel trazer seu presente. E hoje ela come só. Até hoje. Item 8. Tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente. Desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o insista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe surge a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem, sem ter fé. Sem ter fé, caminha e descobre ao longo um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem, sem ter fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive, que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez da esquerda. O acaso às vezes nos serve de tomar caminho, o acaso às vezes nos serve admiravelmente
quanto me felicito pela minha coragem e por não me ter deixado abater. Mas dirão, por que bom espírito não lhe disse claramente, segue este caminho que encontrarás o que necessitas? Por que não se lhe mostrou para o guiar e sustentar no seu desfalecimento? Dessa maneira, tê-lo-ia convencido da intervenção da providência, primeiramente para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso de suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que venha levantar. Se não vê a pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Se o anjo que o acompanhou, Tobias, lhe houvera dito, sou enviado por Deus para te guiar na tua viagem e te preservar de todo perigo, nenhum mérito teria tido Tobias, fiando-se no seu companheiro, nem sequer de pensar teria precisado. Essa razão porque o anjo só deu o a conhecer ao regressarem. Então, essa história está dizendo, né, que alguém precisou, o Tobias precisou de ajuda, e aí ele rogou, como esse rapaz da montanha, ele rogou ao céu que o ajudasse, mas um espírito veio e lhe inspirou, segue por esse caminho. E aí ele foi. Mas ele era tão orgulhoso que ele disse, puxa vida, como eu tenho sorte, que peguei o caminho certo. O acaso é muito bom, muito importante. E aí, quando ele fez a rogativa dele, se o anjo tivesse chegado, eu sou enviado de Deus, eu estou dizendo que você vá, aconteceria justamente o que aconteceu a esse rapaz na montanha. Não acredito. Porque nossos irmãos espirituais, nossos anjos, nossos guias, eles estão sempre falando conosco. Mas muitas vezes nós não queremos escutar. É mais fácil nós escutarmos espíritos, entre aspas, ignorantes, de mais chifre, que chegam ali, né? E dizem, vamos fazer isso, vamos sair, não diz nada para sua mãe, né? Eu vou ali, vai ali, não diz nada, não dá nem satisfação, né? Ninguém precisa saber de nada, enfim. Aí nós quase sempre ouvimos essas vozes. Mas um anjo, um benfeitor, muitas vezes nós não estamos ouvindo. Não é verdade? Mas essa convicção, esse merecimento, ele vai de acordo com o nosso livre-arbítrio. Por mais que nós sejamos conscientes de que o certo é esse lado, o errado é desse, Deus não deseja que nós erremos, não. Deus deseja que nós façamos as coisas certas. Deus é amor, Deus é justo. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos escolher.
Não é verdade? É. Mas nem sempre nós entendemos isso. Muitas pessoas creem que Deus castiga, que Deus está fazendo algo que nós não merecemos. E não é verdade. Somos nós que fazemos as escolhas, somos nós que abrimos nossos campos para as coisas negativas chegarem. Inclusive, um rapaz que esteve aqui ainda antes, né, de começar, foi o que eu disse a ele. Ele questionando certas coisas, foi o que eu disse a ele. Nós abrimos um campo para que as coisas ruins aconteçam. Mesmo como o questionamento dele foi a respeito de trabalhos. Que teria acontecido isso na vida dele, para separar ele e a esposa. Pode acontecer N trabalhos, respeito a todas as religiões, todas, porque tanto faz. Você pode muito bem falar em nome de Deus e querer o mal de alguém. Pode. Eu já tive muito isso na minha vida. De pessoas estarem